A gente viu na aula de configuração inicial como configurar a internet no MikroTik do modo mais simples, configurando o MikroTik como um cliente de algum gateway de internet, né, de algum roteador, enfim. Quando você tem um link como Velox, Speed, GVT, por exemplo, esses links de internet, esses provedores, trabalham com um protocolo chamado PPPoE. A gente vai ver no MikroTik depois em outras aulas como faz para o MikroTik ser um servidor PPPoE para provedor de internet, que é o melhor modo. Agora, quando você quer ligar uma internet desses provedores no MikroTik, esses provedores trabalham com PPPoE e não precisa você configurar o PPPoE no modem que a operadora fornece, né, no modem configurado como roteador, porque você tem uma perda de desempenho com isso. Os modems que fazem aquela descagem do login e senha do PPPoE automaticamente, que as operadoras fornecem, eles não têm uma capacidade de hardware boa para gerenciar um link de internet muito grande. Quando é um link pequeno, de até 2 megas mais ou menos, não tem problema. Agora, quando é um link de uma Velox, de uma Speed de 10 megas, de 20 megas, por exemplo, esses modems, quando eles trabalham em função de roteador, fazendo a descagem com o provedor, eles funcionam bem quando tem um computador ligado nele, quando tem dois computadores ligados nele. Agora, quando você é provedor de internet e coloca o link de internet desses, sendo esses modems como roteador, eles não dão conta, eles não funcionam na velocidade que deveriam. É melhor fazer o MikroTik fazer a conexão PPPoE do que o modem fazer a conexão PPPoE, o roteamento com o provedor. O modem, esses modems que têm função de roteador, né, eles só funcionam bem com pouco tráfego mesmo. É melhor a gente fazer eles funcionarem como modem mesmo. O modem, o que o modem faz? O modem ele serve apenas para converter o sinal de placa de linha telefônica, né? Ele apenas converte o sinal de DSL para sinal de cabo de rede de Ethernet, né? De cabo de rede local. É apenas isso. Ele vai fazer com que o cabo de rede ligado no computador ou no MikroTik se comunique com a rede DSL. Isso que o modem faz, ele apenas faz essa conversão. Quando ele é roteador também, ele já mexe com IP, já mexe com tanto de coisa e não dá conta. Para fazer o MikroTik ser um discador PPPoE, né, ao invés de um modem, você teria que configurar o modem então no modo bridge. Geralmente eles vêm de fábrica assim. E para adicionar um discador PPPoE no MikroTik, não precisa configurar IP nem nada, é só vir aqui em PPP e aqui na aba Interface eu clico em mais para adicionar e seleciono o PPPoE Client. Aqui em PPPoE Client eu posso colocar qualquer nome, né? Vai ser o nome do discador. Vou colocar aqui PPPoE Internet, por exemplo. O meu link de internet ele é via PPPoE, então eu vou configurar aqui. Aqui a gente seleciona em qual placa de rede ele vai funcionar. No caso, ele está ligado na placa de rede Ether 1, que eu troquei o nome da Ether 1. A Ether 1 agora chama Internet. Então é na placa de rede chamada Internet que o link, que o modem está ligado. Na aba Dial Out, aqui em User eu coloco o meu usuário. Geralmente, os provedores ou você tem um login sendo seu e-mail e muitos o login ele é o número de telefone, né? Quando é Speed, Velox, em alguns casos. Digito a senha aqui e eu posso dar OK. Essas opções aqui, olha, Dial on Demand é desnecessário. O Dial on Demand ele só vai fazer a conexão caso tenha necessidade, caso tenha algum cliente tentando abrir a internet. Bobeira nos dias de hoje, né? Só antigamente que eu utilizava isso quando tinha internet de escada e era caro quando ficasse conectado. A opção Use per DNS é caso você queira que o MikroTik utilize como servidor DNS o IP de DNS que for fornecido pelo operador do PPPoE, pelo provedor. Como a gente configurou manualmente o DNS do MikroTik, vou deixar desmarcado. E o ADD Default Route, ele já cria para a gente automaticamente a rota lá em IP Routes. Então não precisa desmarcar essa opção. Aliás, com a opção ADD Default Route marcada, não precisa criar a rota para a internet na tabela de roteamento. Ele já faz aquela rota padrão para a gente.
Caso você tenha mais de um link de internet, aí sim você tem que desativar a opção de adicionar rota padrão, porque aí as rotas, quando tem dois ou mais links de internet no MikroTik, têm que ser feitas manualmente. Mas deixando marcado aqui, é só dar OK e pronto. Pode ver que aqui, olha, já apareceu a letrinha R, significa que a conexão já aconteceu e está funcionando. Se eu vier aqui em IP e depois em addresses, eu vejo qual IP que a gente recebeu do provedor de internet, né? No caso aqui 186.233.83.167 é o IP válido do momento que foi fornecido pelo provedor de internet. Então é só fazer isso e lembrar de fazer a configuração de NAT, né, de mascaramento aqui em IP, Firewall e na aba NAT, ok? Essas regras estão em vermelho aqui porque eu tinha excluído o discador que existia, mas enfim, a regra de mascaramento que a gente fez na aula que eu mostrei sobre isso, a gente fez ela assim, na tabela NAT. Shine é source NAT mesmo, a gente está alterando a origem dos pacotes dos clientes, porém a gente colocou out interface, a placa de rede do link. Só que quando é um link de internet comum, que a gente configura IP e gateway, aqui em Out Interface você deve selecionar a placa de rede física mesmo, que no caso chama internet. Quando é PPPoE, o Out Interface, a placa de rede do link que o MikroTik identifica, tem que colocar na verdade o PPPoE Internet, que é o nome do discador PPPoE. Quando a gente cria um discador PPPoE, ele aparece aqui na lista de interfaces como se fosse uma outra placa de rede, uma placa de rede virtual. E é por ela que o MikroTik identifica tudo. Então, na regra de mascaramento aqui, ao invés de ser a placa de rede física Ether 1, é o discador que eu tenho que configurar. A abação é masquerade mesmo. Dou OK e pronto. Se eu testar, eu já vou conseguir navegar na internet aqui do computador. O Firefox já abriu. Ele estava em cache, mas veja só. Eu posso tentar abrir qualquer site agora que vai funcionar. Se não tiver o mascaramento, ou se o mascaramento for feito na placa de rede errada, veja bem, vou colocar a placa de rede internet. A placa de rede internet é onde o cabo do modem está ligado, mas para o MikroTik, o que faz efeito mesmo é o discador. Se eu configurar errado, a internet não vai funcionar, vejam só. Não funciona nada agora. Porque para o MikroTik, a placa de rede do link agora é o PPPoE, é o nome do discador, e não a placa de rede física mais. Voltei à configuração, os sites já voltaram a abrir. Então, muita atenção com isso. É o nome do discador que vale no caso de conexão PPPoE.